né? Então, a primeira pergunta, ela é direcionada ao tema de aplicação de sprinklers em teto inclinado. Na última live a gente já falou, né, um pouquinho sobre isso, né, mas aí, voltando ao tema sobre teto inclinado, especialmente na questão de armazenamentos, a pergunta é a seguinte, João, como proceder nos casos onde a inclinação do teto é superior a 16,7% ou, né, 9,5 graus? E aí o complemento da pergunta é o seguinte, é necessário definir a solução apenas para o teto, né, porque às vezes se preocupa com o teto, né, teve até um caso recente de um caso de teto inclinado em praça de alimentação de shopping, então de repente você pode analisar isso, né, tanto para estocagem como para outras aplicações também, mas então a solução seria só em função do teto, ou a solução também ela precisa visar considerar, melhor dizendo, né, a questão do pé direito, né, o material armazenado, o tipo de armazenamento, quando for em caso de estocagem. Então, se você puder dar uma explanada geral para a gente sobre esse assunto, a gente agradece. Pessoal, bom dia. É um prazer, mais uma vez, dedicar alguns minutos aqui desse bate-papo. Eu, particularmente, adoro esse modelo de bate-papo como esse que a gente está fazendo aqui, o webinar. Muita gente gosta de webinar, mas eu acho que esse tipo de trabalho que a gente está fazendo aqui no Scope Live, ele é menos maçante e, de uma forma descontraída, as pessoas acabam assimilando mais o conhecimento. Então, Braulio, indo diretamente responder a sua pergunta, toda vez que a gente tem um teto inclinado, a gente tem um desafio, porque à medida que a gente inclina o teto, quando a fumaça bater no teto, né, ela tende a deslizar por esse teto até atingir o ponto mais alto. Lembrando que a fumaça, como ela é quente, ela vai ter uma densidade menor. Como ela tem uma densidade menor, ela tende a subir. Então, na hora que ela encontra uma barreira inclinada, ela vai continuar tendendo a subir. E a gente tem alguns problemas relativos a isso. O primeiro deles é que a fumaça ela não vai se acumular da forma que a gente gostaria, próximo dos bicos que estão aonde o incêndio efetivamente vai ocorrer. Lembrando que o bico não está colado na telha. O bico não está, ele geralmente está aí de 30 a 45 centímetros da telha, né? Então, a gente precisa que acumule uma fumaça quente para abrir esse bico de sprinkler. Então, o maior desafio, em termos técnicos, é que a nossa fumaça, ela tende a fugir do ponto que efetivamente o incêndio está ocorrendo. A gente pode analisar isso sobre dois aspectos, tá, Braulio? O primeiro aspecto, no que diz respeito a uma situação de ocupação normal, um risco leve, um risco ordinário, um risco extraordinário, tá? Esse tipo de ocupação, geralmente, a gente não tem, a gente tem uma carga de incêndio menor do que, por exemplo, numa área de estocagem. Então, esse efeito, ele vai existir em qualquer situação, mas ele tende a ser aceitável nesse tipo de ocupação de risco leve, ordinário ou extraordinário, e tende a ser não aceitável na área de estocagem. Por que um ele é aceitável e por que o outro ele não é? Basicamente, o que a gente faz quando a gente trabalha com teto inclinado, e para quem não sabe, o teto inclinado, conforme o Braulio falou, é quando a declividade está acima de 16,7% ou 9,5 graus. O que a gente faz é corrigir a quantidade de bicos que vão estar em operação. A nossa área de cálculo, por exemplo, em risco leve, ordinário e extraordinário, a gente acrescenta 30% no tamanho dela para que contemple uma abertura maior de bicos. Isso ocorre porque a fumaça não vai ficar contida no espaço onde efetivamente abriu, e eu vou ter um delay na abertura dos bicos de sprinkler próximo da onde o incêndio efetivamente está ocorrendo. Então, essas ocupações leve, ordinário e extraordinário, a solução para elas é trabalhar com o aumento da área de cálculo. Isso está previsto na NBR 10897 e na NFPA 13, aumentar em 30% a área de cálculo. Já em área de estocagem, não há previsão legal, não há previsão normativa de proteção de tetos inclinados com sprinkler somente de teto.
Então, toda vez que eu estiver trabalhando com uma área de estocagem alta e tiver um teto inclinado com mais de 16,7%, ou eu reduzo a declividade desse telhado, colocando, por exemplo, um forro no local que eu vou trabalhar, ou eu passo a adotar soluções com sprinklers intra-rack, tá? Uma coisa interessantíssima que a última versão do NFPA 13, de 2019, ela tem critérios que são critérios que você pode considerar que o sistema do rack não precisa de estar balanceado com o sistema do teto. Esse tipo de sistema é ideal para a gente usar nessas situações, porque eu faço, por exemplo, com a proteção de rack, pegando uma parte mais alta lá do rack para baixo, tá? E deixo uma altura residual lá em cima do rack, que vai ser protegido pelo teto, com estocagens entre 1,5 m e 3 metros, para que ela seja classificada como uma estocagem baixa. Se ela é classificada como uma estocagem baixa, essa parte de cima do rack, eu consigo trabalhar com modelagens aí de risco ordinário ou extraordinário, aumentando os 30%, e a parte de baixo do rack vai estar sendo protegida por esses sprinklers. É um assunto complicado, mas a dica que fica para o pessoal é o seguinte: ligue o alerta vermelho quando você tiver teto inclinado em área de estocagem. Bom, obrigado, João. Eu queria escutar um pouquinho do que o Rafael tem em relação a isso, depois seguido também do Égio. O Rafael, numa visão já como seguradora, e o Égio como instalador, acho que é legal para... Vamos lá. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade da Scop de convidar a gente para participar deste modelo de live, que eu achei tão interessante desde a primeira apresentação, né? Acho que é uma ótima oportunidade para aprender e se aperfeiçoar, e espero que todos que estão acompanhando aí, que aproveitem bem e façam as suas perguntas. Aproveitem que tem bastante gente de alto nível aí, com alto conhecimento, para tentar sanar as suas dúvidas. Bom, eu só queria complementar o que o João está falando com qualidade aí, com relação ao forro, ao rebaixamento do teto, com a utilização de forro falso, né, que a gente chama. Essa é uma solução que viabiliza muitas vezes, né, para te retirar a declividade, né? Você pode trabalhar com forro totalmente plano, né, na horizontal, e você pode corrigir alturas de teto, né, para se enquadrar às tabelas das normas. Uma coisa importante para esse forro, né, que normalmente o pessoal acaba esquecendo alguns detalhes, é que esse forro é importantíssimo que ele seja incombustível, tá? Então, a instalação dele deve ser de materiais totalmente combustíveis, por exemplo, gesso acartonado, aquelas placas de lã de rocha, lã de vidro, etc. Qualquer material que seja totalmente combustível. E outra coisa, e um detalhe que é bastante importante também, é que ele tem que ter uma resistência para suportar uma pressão de levantamento de 14,4 quilos por metro quadrado do impulso que o fogo causa numa situação de incêndio, tá? Porque no incêndio, o fogo, a pluma do fogo, ele causa uma pressão nessas placas, e se ela for uma placa móvel, ela pode retirar a placa e retirar a área de sustentação onde acumula o fogo para acionar o bico de sprinkler. Então, são só esses 10 detalhezinhos que eu queria colocar aí para complementar a questão do forro. Obrigado, Rafael. Então, agora, essa é interessante, é uma visão mais específica. Instalador, vamos lá, Wesley, o que você acrescenta para a gente? Pessoal, agradecer também toda a equipe aí da Scop, da Rafael também da Asha, do João Carlos da IP, que faz diversos projetos junto com a MSE ao longo do tempo, né? É importante esse bate-papo, né? Esse modelo de live que vocês estão fazendo e trazendo esse conhecimento para o público aqui no Brasil, que a gente entende que precisa, né, esse estímulo, porque no Brasil hoje não é aplicado do jeito que deveria ser, às vezes por falta de conhecimento. Hoje as normas têm sido
melhoradas, né, e sendo aperfeiçoada, e o pessoal instalador, projetista, fabricantes, né, seguradoras tem feito um trabalho aí para melhorar essas aplicações aqui no Brasil. Bom, do lado do quesito instalador, né, a gente vê diversos casos onde você tem esse teto inclinado, você tem o shed, né, o famoso telhado tipo shed. Inclusive tivemos vários casos de retrofit, onde grandes galpões existentes precisam se adequar para a nova ocupação, né? Então, chegou a ocupação nova, tivemos até um caso onde uma montadora tinha a parte de montagem e tinha também no mesmo espaço a parte de estocagem. Acho que o João até participou conosco nessa consultoria e tínhamos uma estocagem de pneus. Então, um teto inclinado com estocagem, ainda mais com pneus, né? Então, esse tipo de caso é bem complexo, você dar uma solução de instalação. No caso, o João até comentou que quando você não consegue rebaixar o teto e tirar a inclinação dele, né, você tem que partir para o sprinkler rack. Então, o sprinkler rack e com pneus, aí você tem os tipos de trama no pneu também, né, de como você depositar ele ali para você conseguir colocar o sprinkler rack. Então, tem que ficar bastante atento. É comum no Brasil hoje os clientes finais quando quererem contratar a instalação final, né, já a instalação sem o projeto, e às vezes acaba não se atentando para esses detalhes tão importantes, e a hora que vai fazer o projeto, ou vai fazer já a instalação, não se atentou para esse item, e aí acaba ficando um escopo aí sem estar previsto no orçamento, né, e acaba tendo um descompasso financeiro, né, se você chegar numa situação onde o galpão vai ter que ter esse sprinkler rack no contrato inicial, não foi previsto isso, não foi pensado nessa questão da estocagem, porque na prática que acontece muito do cliente não ter ainda o layout definido, não ter se vai ser estoque ali, se vai ser montagem, se vai ser só corredores, enfim. Aí acaba acontecendo de depois definir que vai ter uma estocagem, e aí entra nesse tipo de problema, né, de uma área que ainda não foi dimensionada. Então, só tomar esse tipo de cuidado aí, né, de realmente definir todas as áreas que vão ser protegidas e o layout que vai ser a ocupação de cada região aí, ficar bem esperto com isso. Obrigado, Wesley. Aqui da Débora. Em relação aos testes de sprinkler para armazenamento com teto inclinado com mais de 16,7%, você tem previsão para aprovação para aplicação no mercado? Jonas, eu posso responder isso aí? Fiquem à vontade, por favor. Débora, primeiramente agradeço imensamente a sua participação nessa live, né? Assim como você já participou da outra também, te agradeço aí, minha amiga, obrigado pela participação. Em relação a isso, pessoal, existem estudos sendo feitos, inclusive, se vocês entrarem na página da FM Global, vocês vão verificar um technical report a respeito desses ensaios que estão sendo feitos, desses estudos que estão sendo feitos, tá? Eu desconheço, Débora, quando que vai existir algum critério de proteção somente de teto para tetos com mais do que 16,7%. Existem estudos, existem reports sobre isso, mas ainda não tem, nem na NFPA, nem na FM, esses critérios disponíveis para serem aplicados. Rafael, você tem aí por parte da AXA alguma informação sobre se existe aí alguma previsão de criação de algum critério para estocagem para tetos com mais do que 16,7% com proteção somente de teto? Se vai sair alguma coisa em breve ou não? João, desconheço também. Não tenho informação nenhuma com relação a isso. Maravilha. Próximo, Jonas. Ou Wesley, desculpa, você quer fazer algum comentário?
Não, sobre esse assunto, acho que está bem definido aí.